E aí, gurizada? Prontos para acabar com mais um mito da ditadura? Então, será que houve corrupção na ditadura? Devido aos últimos acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, de 2014 para cá, que vai desde a reeleição da presidenta Dilma Rousseff até o seu impeachment em 2016, eventos que culminaram com uma polarização entre dois grupos, os petralhas e os coxinhas, percebe-se um preocupante discurso deste último grupo sobre uma nova intervenção militar no Brasil e os efeitos positivos que isso viria a ter. A ditadura civil-militar brasileira é um período na história do país no qual existem vários mitos que sobrevivem no imaginário da população. A imagem de um governo sério, honesto, preocupado com a população e com pretexto do uso das armas para protegê-la de um possível perigo comunista, bem como um constante crescimento econômico, recheiam o imaginário dessa teogania de mitos sobre a ditadura. É nesse contexto de mitos sobre o período que vai de 1964 a 1985, em que a obra de Pedro Henrique Pereira Campos, Estranhas Catedrais, se insere, tornando-se esclarecedora para diluir do imaginário da população uma das falácias referentes à ditadura. A obra de Pedro Campos revela quanto as empresas nacionais de construção cresceram economicamente durante a ditadura civil-militar, alinhadas aos chefes do executivo, e como a sua falta de articulação poderia vir a prejudicar as empreiteiras. Em 10 de dezembro de 1969, no então governo de Costa e Silva, é publicado no Diário Oficial da União o Decreto 64.345, no qual, abre aspas, os órgãos da administração federal, inclusive as entidades da administração indireta, só poderão contratar a prestação de serviço de consultoria técnica e de engenharia com empresas estrangeiras nos casos que não houver empresa nacional devidamente capacitada e qualificada para o desempenho dos serviços a contratar. Fecha aspas. Isto é, o documento garantia reserva de mercado às construtoras nacionais nas realizações de obras públicas, em tempos de pesados investimentos do governo em infraestrutura. Tal fato demonstra como se deu esse privilegiamento das empreiteiras nacionais alinhadas com o governo da ditadura. Segundo Pedro Campos, antes do golpe, as empreiteiras nacionais eram mais requisitadas em obras rodoviárias, mas durante a ditadura ampliou-se seu campo de atuação com uma ampla proteção do aparelho do Estado. Os casos mais emblemáticos são os das empreiteiras Camargo Corrêa e Odebrecht, que no decênio de 70 e 80 tiveram grande participação em grandes obras federais, e a própria Camargo Corrêa foi fundamental para financiar os mecanismos de perseguição, tortura e assassinato da Operação Bandeirantes contra os agentes da resistência à ditadura. Fica evidente a partir de Estranhas Catedrais que a prática do pagamento de propina não é novidade na política brasileira. Apesar da Lava Jato colocar todos os holofotes e excitar a opinião pública contra certos políticos e partidos, é demonstrado que essa prática era comum no período em questão e favoreceu o crescimento das empresas. Porém, o pagamento de propina não era como hoje. Era um sistema menos complexo. Não havia um conjunto de instituições públicas funcionando no país. E a atenção dos empreiteiros estava mais voltada para o poder executivo. Enquanto hoje eles buscam acessar o poder legislativo, os partidos, os parlamentares, para conseguir projetos de lei, emendas parlamentares, aprovação de medidas provisórias, para ter acesso às diretorias de estatais. Muitas vezes esses cargos são nomeados pelo presidente, mas seguindo indicações de partidos e parlamentares. Então, gostou desse videozinho? Não esquece de deixar um like pra gente e se inscrever para continuar ligado em todos os lançamentos.